Olha, não tenha dúvida que o que aconteceu hoje vai ser comentado por décadas, porque numa situação em que a gente percebe essa armação toda do Bolsonaro com o filho dele, com esse neto do ditador, eles fazendo uma armação contra o país, trazendo um prejuízo bilionário para o nosso país, para os nossos empresários, trazendo uma questão assim de tumulto entre as relações entre os países, coisas que nunca tinham acontecido em 200 anos em relação entre Estados Unidos e Brasil. E essa reunião de hoje, já tinha acontecido isso lá na ONU, mas essa reunião de hoje, ela realmente é espetacular e ela traz uma situação que é inegável. Nós temos o maior presidente da história do Brasil. Não tenho o que dizer. Agora não tenho o que dizer. Eu quero mostrar aqui para você uma imagem, a gente vai acompanhar junto. Eu quero trazer para você essa imagem aqui. Vamos olhar junto esse momento. Observe bem, porque aqui a gente tem também uma situação da postura dos dois presidentes. Olha como está o Lula nessa imagem e olha como está o Trump. Observa o Lula, dono de si, tranquilo, relaxado, está encostado na cadeira. Ele é o dono da situação, ele está mandando na situação. Você percebe o Trump, ele nem sequer encosta na cadeira, você percebe que ele está numa defensiva. E ali, se a gente fosse analisar, se a gente vai analisar essa imagem, a gente vai perceber claramente, tá, que não parece que é o presidente dos Estados Unidos com o presidente do Brasil, se a gente for levar em consideração que são duas nações com uma diferença grotesca do ponto de vista financeiro, né? É lógico que os Estados Unidos é muito mais poderoso em vários aspectos do que o Brasil, mas o poder aí nessa imagem mostra que está na mão do Lula. O Lula é o dono da situação. Então, se a gente fizer fazendo uma leitura nessa imagem, a gente já percebe isso, já fica claro pra gente essa imagem do ponto de vista do que as imagens falam muito, né? Do ponto de vista do que essa imagem traz pra gente de reflexão sobre isso. Eu vou trazer aqui também o que foi essa conversa. Essa imagem que você está vendo, ela acontece no momento anterior à reunião entre os dois presidentes. Na verdade, o Trump pediu para que houvesse essa coletiva, aí a imprensa foi chamada, aí o Trump fala algumas coisas rápidas, o Lula também, e o Lula, veja você, o Lula conduz a entrevista e o Lula diz, olha, tá bom, gente, agora vamos fazer a reunião, depois da reunião a gente dá a entrevista e tudo mais, porque a gente precisa de tempo realmente para ter essa conversa. Então isso daqui, gente, mostra claramente, você vê que o tempo todo o Lula tranquilo, relaxado, numa boa, ali falando com as pessoas, e o Trump nessa postura ali, quase que de um coitado, né? Eu vou trazer aqui para você, eu quero começar pelo final, né? Porque afinal de contas tudo já aconteceu. Eu quero começar por um resumo do que foi essa reunião feita por esse repórter, que eu achei muito bacana para você acompanhar. Nós acabamos tendo acesso meio que de última hora, inclusive, isso não estava programado inicialmente, foi uma autorização, um pedido ali do presidente Trump, e ele não se negou a responder qualquer tipo de pergunta, como vocês perceberam. Ele disse, inclusive, elogiou o Brasil em vários momentos, disse que existem muitos assuntos que podem ser negociados. O presidente Lula, como vocês colocaram, disse que tem uma longa lista de assuntos que ele preparou, inclusive um documento em inglês para discutir com o presidente Donald Trump. Não vai ser uma reunião a sós dos dois, você tem o secretário de Estado Marco Rubio, o ministro Mauro Vieira, também o secretário-geral do Ministério da Indústria e Comércio, Rexet, participando dessa reunião, o que é interessante, visto que ele é o ministro da Defesa, e também os assessores dos dois lados, americano e brasileiro. O presidente Donald Trump também disse que não acreditava que os dois fossem discutir aspectos relacionados à Venezuela. Isso pode eventualmente estar nessa longa lista de documentos, não, nesse documento com essa longa lista de temas que o presidente Lula
quer discutir com o presidente Donald Trump, mas o Donald Trump acredita que esse não vai ser um assunto. Isso indica muito claramente, Pedro e Diego, que o foco do presidente Donald Trump é a relação bilateral, que ele quer discutir provavelmente as questões das tarifas, mas numa questão um pouco maior. Ele foi inclusive até elogioso com relação ao Brasil e também ao presidente Lula. Olha, essa viagem do Lula, mais uma vez, é uma viagem internacional que o Lula tem brilhado muito, e é importante deixar claro aqui, o Lula brilhando é o nosso país, é o Brasil. As relações exteriores do Brasil, elas ficaram numa situação de penúria total. Nós tínhamos um ministro de Relações Exteriores, aquele Ernesto, que se orgulhava em dizer que o Brasil é um pária e que tinha uma situação, o Bolsonaro e o governo como um todo, de hostilidade, né? Uma relação de hostilidade com a China, um dos principais parceiros do nosso país. Eu vou trazer daqui a pouquinho uma mensagem dita pelo Lula, que deveria ser uma mensagem de todos os presidentes do Brasil, mas claro, tinha que ser o Lula, né? Eu vou trazer daqui a pouquinho essa fala dele. A gente colocou aqui essa reportagem dizendo um levantamento do que foi essa coletiva de imprensa antes dessa reunião. Eu vou agora trazer um pouco da coletiva e depois explicar o que aconteceu na reunião. Aqui nós temos detalhes sobre o momento da coletiva, o momento em que estava havendo essa entrevista ali informal com o Lula e o Trump. Não se esqueça, dê o like no vídeo, por favor, tá? Dê essa força aqui pra gente, dê o like no vídeo, que é muito importante pro nosso trabalho. Vamos a essa coletiva, detalhes da coletiva para você. Em relação às tarifas do Brasil, impostas ao Brasil, eu acho que tudo é justo. Nós temos economias e eu tenho muito respeito pelo seu presidente, como vocês sabem. Tenho muito respeito pelo Brasil. Nós provavelmente vamos trabalhar em alguns acordos. Esses caras aqui vão trabalhar nisso. Nós vamos trabalhar em acordos. Nós chegaremos a certas coisas. Quem está gritando? Não grita, não. Primeiro, eu queria dizer que é uma grande honra estar com o presidente do Brasil. É um grande país, um país lindo e grande. E acho que eles estão indo muito bem. Estão indo muito bem até onde eu sei. E eu acho que nós podemos fazer bons acordos para ambos os países. E eu vou deixar aqui que o Jameson, o Scott e o Marco, de formas diferentes, o Marco menos na parte econômica, né? Mas acho que nós faremos acordos, nós conversamos e acho que nós teremos um bom relacionamento. Nós sempre tivemos um bom relacionamento. Então, continuar. A imprensa vai ter boas notícias depois que terminar a reunião. Antes de começar a reunião, são só suposições. O Brasil tem todo interesse de ter uma relação extraordinária com os Estados Unidos. Brazil is highly interested to have an extraordinary relationship with the U.S. Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos. There's no reason for having any kind of conflict between Brazil and the US. O que nós temos certeza é que na hora que dois presidentes sentam numa mesa, I believe that when two presidents sit around the table, coloca o seu ponto de vista, and each one raises their viewpoint, cada coloca os seus problemas, a tendência natural é você encaminhar para chegar a um acordo. And then we can forward to reach a deal afterwards. E eu estou convencido, eu disse antes de chegar aqui, and I am convinced, and I said before I came here, eu estava muito otimista com a possibilidade de nós avançarmos, sabe, na manutenção da relação mais civilizada possível entre Brasil e Estados Unidos. I was very optimistic to advance the relationship between Brazil and the US. Eu não sei se o presidente Trump vai ter tempo, mas eu tenho uma longa pauta para discutir com os Estados Unidos. We'll have time, but I have an agenda to discuss with him. Muito longa. Eu trouxe por escrito. I bought it in writing. Vou lhe passar cópia da minha pauta em inglês. Of our agenda already in English. If we don't have time to, I don't know if we'll have time to discuss all the issues here. So that's why I brought it in writing. O senhor disse
disse ontem, presidente Trump, que de acordo com as condições corretas, o senhor reduziria as tarifas. Quais são essas condições? Nós vamos conversar sobre isso agora, nós vamos discutir um pouco, eu acho que nós provavelmente chegaremos a uma conclusão rapidamente. Nós sabemos o que um sabe o que o outro quer. Acho que nós chegaremos a uma conclusão. São várias conclusões que teremos nessa semana. É uma ótima semana. Houve também um momento ali da coletiva, eu nem vou trazer para você esse momento, porque isso ficou muito explorado pelos bolsonaristas. Aliás, o pessoal da extrema-direita, eles estão botando um ovinho de raiva em relação a tudo isso, né? Eles não conseguem aguentar, eles não cabem dentro da calcinha em função de tudo que está acontecendo, porque a ideia deles era que os Estados Unidos teria que continuar hostilizando o nosso país, e isso, pelo jeito, não vai acontecer. Eles pegaram um trecho em que foi feita uma pergunta para o próprio Trump, né, a pergunta diretamente para ele sobre o Bolsonaro. E aí aí eles perguntam, olha, isso vai ser debatido entre vocês? E aí o Trump diz, olha, isso não é da sua conta. E a tradutora disse, olha, isso não é da nossa conta. Na verdade, independente do que foi essa palavra dita, na verdade o Trump ele é mal educado com a repórter, ele diz, olha, isso não é da sua conta. A verdade é que, independente dele ter falado ou não isso, e dele ter feito ou não elogios pontuais a respeito do Bolsonaro, o assunto Bolsonaro não aconteceu lá. Daqui a pouquinho eu vou desenvolver um pouco mais sobre como que fica essa situação Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, dita já agora pelos repórteres que estão apurando esse momento depois. Mas antes eu quero trazer o Mauro Vieira, que é ministro das Relações Exteriores, que ele vai falar o que foi dito nessa reunião. Observe com atenção o que ele vai dizer aqui, porque é muito importante você saber como que foi o clima dessa reunião entre o Trump e o Lula. Os dois presidentes tiveram uma conversa muito descontraída, muito alegre até. O presidente Trump declarou admirar o perfil da carreira política e do presidente Lula, já tendo sido 2 vezes presidente da República, tendo sido perseguido no Brasil e tendo se recuperado e voltado, provado sua inocência, e voltado a se apresentar e vitoriosamente conquistar o seu 3º mandato à frente da presidência da República. E estabeleceram, inclusive, que haverá visitas recíprocas. O presidente Trump quer ir ao Brasil e o presidente Lula aceitou também, disse que irá com prazer aos Estados Unidos no futuro. O presidente Trump disse que admira o Brasil, que gosta imensamente do Brasil, do povo brasileiro, e portanto, a conclusão final é de que a reunião foi muito positiva e nós esperamos, em pouco tempo agora, em algumas semanas, concluir uma negociação bilateral. Trump elogia o Lula, inclusive agora o Estadão, ele acaba de colocar uma informação de que o Trump teve curiosidades a respeito da prisão do Lula e o Trump acredita que a prisão do Lula foi uma injustiça com ele, e fala a respeito disso, eles conversam a respeito disso, e a relação entre os dois não poderia ser melhor, é impossível ser melhor do que está acontecendo agora. Paralelo a isso, a gente tem essa situação do Bolsonaro, ao que tudo indica, a visão do Trump é que o próprio Lula não tem absolutamente nenhuma responsabilidade sobre isso, ele mantém essa questão de dizer que o Bolsonaro é um amigo e tudo mais, mas veja bem, eles estão combinando de haver uma visita mútua, ou seja, o Trump vir ao Brasil. Isso o Trump não fez quando o Bolsonaro era o presidente. Então a relação do Trump com o Brasil por intermédio do Lula é ainda mais consistente do que a relação do Trump com o Bolsonaro. E a gente tem agora uma apuração da CNN que mostra que essa situação toda do Eduardo Bolsonaro, essa articulação que eles estavam fazendo, tudo isso agora, com essa reunião e com essa relação direta do presidente Trump com o presidente Lula, tudo isso agora cai por terra. A gente já vinha falando aqui ao longo
né, das últimas semanas sobre uma avaliação ali entre ministros do STF de que, de fato, aquela atuação do Supremo que foi alegada por Trump na carta que enviou a Lula lá no início de julho, anunciando ali as razões para o tarifaço, essa atuação do Supremo acabou se tornando, para Trump, na avaliação desses ministros, um problema menor diante dos problemas, de fato, comerciais e econômicos em razão dessa tarifa que foi aplicada ao Brasil. Então, isso já vinha sendo construído desde os primeiros gestos amigáveis, digamos, de Trump na Assembleia Geral da ONU, por exemplo, né, quando abriu ali o caminho para articular essa reunião que acabou, de fato, acontecendo hoje pela manhã. Então, hoje, a percepção é de que existe uma porta aberta, existe uma margem para uma revogação das sanções que foram aplicadas a ministros do Supremo e que dizem respeito não só à Lei Magnitsky, que foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes e à sua esposa, mas também a suspensão de vistos, né, de ministros da Corte, de alguns de seus familiares e também de ministros aqui do próprio governo federal. Então, se entende que esse é um primeiro passo para que essas sanções possam ser revistas, possam cair, né, e que isso possa acontecer a partir dessa abertura das negociações que ficou acordada aí entre os presidentes Lula e Donald Trump. Mais do que essas imagens que a gente vê agora na tela, né, Ju, a própria foto oficial do encontro com os dois presidentes sorrindo, ela demonstra ali pelo menos uma boa vontade aparente, né, dos dois chefes de Estado para tentar chegar a essa solução. E a percepção é de que isso fragiliza essa atuação de Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos com esse objetivo, tirou primeiramente uma licença do mandato para declaradamente tentar alertar, né, o governo norte-americano sobre o que ele considera serem decisões abusivas ou perseguições por parte do STF. Eduardo Bolsonaro teve ali esse período de licença, depois acabou esse período e mesmo assim ele seguiu nos Estados Unidos, segue nos Estados Unidos e fazendo essa dobradinha com o blogueiro Paulo Figueiredo para tentar de alguma maneira ampliar, né, esse quadro de sanções. E isso isola, né, de alguma maneira, enfraquece essa atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos em meio a toda a discussão sobre a manutenção ou não do seu mandato, né, sobre quais são os motivos pelos quais ele quer permanecer nos Estados Unidos, mas continuar exercendo o seu mandato parlamentar como o habitual. Então, isso está em discussão em várias frentes ali no Congresso Nacional, mas a avaliação é de que esse encontro de hoje, como eu falei, mesmo depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo com nenhum tipo de recuo do STF em relação à decisão das Big Techs, que também foi citada por Trump, nada disso foi capaz, como eu falei, de desanimar, né, de colocar empecilhos a esse encontro. Então, hoje, a avaliação aqui do Supremo é que a empreitada de Eduardo Bolsonaro, de fato, está enfraquecida junto aos Estados Unidos. O que está sendo dito aqui? Existe uma possibilidade, olha só, existe uma possibilidade do Trump revogar tudo, ou seja, dele voltar atrás com todas essas sanções, inclusive com a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. É bom deixar claro que o Lula falou diretamente com o Trump a respeito disso. O Lula chegou para o Trump e falou, olha, Trump, não faz sentido você manter essa Lei Magnitsky contra o nosso ministro, as leis foram cumpridas e tudo mais. O Lula teve essa decência em colocar esse gesto lá, que eu acho que foi um gesto, assim, de nobreza do presidente, e isso foi colocado à mesa e agora você tem ainda a possibilidade da revogação dessas ações. Eu acho difícil, mas, sinceramente, se isso acontecer, nós estamos falando de um verdadeiro milagre aqui, né? Eu acho difícil que aconteça, mas pelo menos houve esse debate e isso foi colocado na mesa. E dentre esse debate, uma série de outras questões. Agora eu vou trazer para você um trecho da fala do Lula que eu considero o ponto principal de tudo o que aconteceu hoje. Essa fala do Lula mostra quem é o Lula, quem é o presidente Lula, porque eu acredito que o presidente Lula é o maior presidente da história do Brasil em todos os tempos. Eu tenho convicção disso, maior do que Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas, você sabe, eu sei, nós sabemos, ele teve um momento de ditadura, foi um ditador,
tinha lá um órgão de repressão, inclusive com tortura dentro do governo dele. Eu acho que isso mancha muito o governo Getúlio Vargas, apesar de tantos avanços, de muitos avanços. Agora, é claro, quem é anti-Lula, quem é anti-PT nunca vai reconhecer isso. Só que o que a gente está vendo, mediante tudo que está acontecendo no país, mostra um presidente que, se não for o maior para muitas pessoas, para mim está entre os maiores da história do nosso país. Essa fala do Lula mostra claramente como deveria ser a postura de todos os presidentes. O Lula dizendo, olha, aliás, eu vou colocar ele dizendo, que eu acho muito melhor para você entender o que eu estou falando. O mundo de hoje não aceita mais uma nova Guerra Fria. Nós não queremos ficar disputando como se disputou a partir da Segunda Guerra Mundial, que era do lado da Rússia ou que era do lado dos Estados Unidos. A gente não quer uma nova disputa que é do lado dos Estados Unidos ou do lado da China. A gente quer estar do lado da China, do lado dos Estados Unidos, do lado da Malásia, do lado da Indonésia, do lado de todos os países do mundo que queiram fazer negócio conosco. Porque é isso que pode fazer o mundo crescer. É isso que pode fazer o mundo se desenvolver. É isso que pode trazer o investimento de países estrangeiros em outros países estrangeiros. Essa é a fala de um verdadeiro estadista. Esta é a fala de quem tem o Brasil à frente de todas as ações. O Lula não está colocando a esquerda acima. O Lula não está colocando o PT acima. O Lula não está colocando grupos específicos acima. É o Brasil. O Brasil vai negociar com a China, vai negociar com os Estados Unidos e com quem quer que seja, independente de questão ideológica. Como eu estava dizendo no começo do vídeo, a gente teve um presidente aqui, o Bolsonaro, que hostilizava o nosso parceiro econômico, a China, de uma forma completamente imbecil, estúpida, ridícula. E esses canalhas extremistas continuam fazendo isso até hoje. Não é só uma atitude burra, estúpida e imbecil, é uma atitude criminosa, porque isso vai contra os interesses do nosso país. O nosso país tem que negociar com todo mundo e assim é a lógica. Não faz sentido a gente comprar uma briga que não é nossa. A disputa entre Estados Unidos e China não diz respeito ao Brasil. O Brasil não faz parte dessa disputa. O Brasil deve ser amigo dos Estados Unidos, deve ser amigo da China, e ponto final. Então, eu acho que o que a gente viu hoje, e simplesmente o fato de imediatamente, veja bem a palavra, imediatamente iniciarem as negociações entre Brasil e Estados Unidos e as coisas se acalmarem, as coisas caminharem para um ponto de benefício para o nosso povo, só isso já faz com que a gente tenha que comemorar muito. Claro, você vai ver bolsonaristas, extremistas de direita inventando coisas o tempo todo, mas o nosso país continua caminhando, ou seja, os cães ladram e a caravana passa. Coloca aqui nos comentários o que você achou a respeito desse momento histórico que a gente acaba de registrar nesse vídeo de hoje. Coloca aqui, eu gostaria muito de saber. Não se esqueça do like, o like é muito importante, dê o like no vídeo, faça a sua inscrição aqui no nosso canal, a sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho, tá bom? E você também pode aproveitar, estamos no domingão, você pode aproveitar e trabalhar com o seu celular no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. Nós temos essa escola de negócios que está mudando a vida das pessoas, mudando para melhor, pessoas que estão ganhando inclusive em dólar. E você pode trabalhar no dia que você quiser, o tempo que você quiser, você vai precisar apenas do seu celular. Então entra aqui no primeiro comentário fixado que eu mesmo explico tudo para você. Eu mesmo coloco tudo aqui para você, todos os detalhes para você, tá bom? É o primeiro comentário fixado. Entra agora aqui, aproveita que está no domingão aí, um domingão feliz, um domingão bacana. De repente você tem um tempinho maior para estudar a respeito dessa escola de negócios. A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos, para que ajude o nosso trabalho, você pode ajudar sendo membro do nosso canal. Muito obrigado aos membros. Hoje tem vídeo, hein? Hoje tem vídeo aqui para os membros do canal. Muito obrigado a você que é apoiadora do nosso Apoia-se. Avalie essa possibilidade de você dar esse apoio aqui para o nosso trabalho. E você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. A gente sempre deixa claro, você nunca é obrigado a nada aqui no canal, a nada. Você não é obrigado a nada. É só se você quiser. E se você puder. Se você não puder, você ajuda quando você puder, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.
Olha só o nosso endereço de Pix aqui, ó. Dá essa força pra gente, ó o nosso QR Code. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.